Após adiar a divulgação duas vezes na sexta-feira, a AgroGalaxy enfim divulgou seu balanço do terceiro trimestre. Quem traz os números e os detalhes sobre o momento da empresa, que está em recuperação judicial, a gente lembra, é Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed. Gustavo, seja bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você. Em que pé está a operação de AgroGalaxy? Melhorando, piorando na mesma? Por que demorou tanto para sair o resultado? São algumas das perguntas que ficam aí nesse comecinho de semana. Bom dia, Gabriel. Bom dia a quem nos assiste na CNN Money. Enquanto muitas empresas aí já estão se preparando para divulgar o terceiro trimestre, a AgroGalaxy na sexta-feira à noite divulgou o resultado do segundo trimestre e foi um segundo trimestre assim, cheio de eventos, vamos dizer assim, porque entre abril e junho a empresa conseguiu aprovar o plano de recuperação judicial com os credores, depois posteriormente aprovar esse mesmo plano lá na Justiça Goiana e iniciou uma nova fase ali repaginando as suas lojas, né, trazendo de volta as antigas marcas que deram origem à Galaxy. Tudo isso em meio a um trimestre que, para esse tipo de empresa que vende insumos, é sazonalmente fraco, porque pela dinâmica da safra de soja e milho, o produtor já plantou as duas, então ele não está comprando insumos naquele momento, mas é um trimestre muito estratégico para preparar terreno para o segundo semestre, que é aí sim muito aquecido. A empresa, obviamente, mostrou nesse balanço que ela divulgou na sexta os efeitos da recuperação judicial numa verdadeira faca de dois gumes, né? De um lado, ela está animada com o andamento da RJ, né? Depois da RJ estar funcionando de fato e comemorando ali a redução de despesa, uma confiança ali nas entregas, mas do outro ela continua com alguns números ali muito prejudicados por conta dessa recuperação judicial que atrapalhou ali essa operação, vamos dizer assim, de vendas e mostrou-lhe uma queda nas principais linhas do balanço. A AgroGalaxy encerrou ali o período do segundo trimestre com um prejuízo líquido de 136 milhões de reais, uma receita líquida de 251 milhões de reais, que é um patamar 76% menor em um ano, mas a empresa se anima ali com uma carteira de pedidos, né, ou seja, as compras já fechadas com produtores de 325 milhões. Claro, é um resultado praticamente metade do que era um ano atrás? Mas ao mesmo tempo a empresa é metade do que ela era, ela tem um tamanho, ela chegou a ter ali cerca de 160, 140, desculpa, 140 lojas, hoje ela tem cerca de 60 lojas, né? Então, a gente está falando de uma empresa que é praticamente a metade do que ela era, né? Isso é um reflexo da recuperação judicial, de um enxugamento operacional. A gente até vê uma redução de 50% no chamado SG&A, né? As despesas gerais de venda administrativas, e também com a RJ homologada, a empresa viu ali a sua dívida do balanço, né, a dívida que está exposta ali, a dívida líquida do balanço, sair dos pouco mais de 4 bilhões de reais para 1,6 bilhão de reais, ou seja, são dívidas que ela vai pagar, estão no plano de recuperação judicial, então ela, não são obrigações que sumiram, ela vai pagar ao longo dos anos, nas próximas décadas, mas a recuperação judicial serve justamente para isso, para dar ali um certo respiro no fluxo do dia a dia, enquanto ela coloca as contas em ordem. Então, passado esse trimestre aí de reajuste, o que a gente pode esperar para a AgroGalaxy agora para o terceiro trimestre, para o restante do ano, até para os próximos anos? Né? Só como se não bastasse, a empresa ela volta, né? Ela entra em recuperação judicial no momento em que o mercado está difícil. Nessa onda de RJs e inadimplências, ela fez com que o crédito no mercado ficasse escasso e, por conta dos juros, ele continua caro. Ao mesmo tempo, a safra 25-26 ela tende a ser uma safra com margens um pouco mais apertadas, porque os preços das commodities estão relativamente mais baixos e os custos estão relativamente mais altos do que em anos anteriores. Esse cenário faz aí com que agricultores ou diminuam o uso de, por exemplo, diminuem as aplicações de defensivo, ou, por exemplo, esperem até o último momento, né? Ou seja, até ele ter certeza que de fato compensa fazer aquele investimento, né? Aí sim ele compra, só que isso traz um caos logístico, porque aí todo mundo compra na mesma hora. Para driblar esse momento, a AgroGalaxy tem apostado aí em entregas rápidas. Dessa carteira aí que eu falei de pedidos de 325 milhões, a empresa apontou que já um terço já foi entregue, já foi faturado e entregue para os produtores. Além de fugir desse caos logístico, a empresa quer mostrar que a operação está funcionando, né? Segundo o CEO da empresa, o Heron Martins, quem passa por uma RJ tem um grande problema que é a questão da recuperação de confiança. E para isso eles querem aí justamente antecipar essas entregas e mostrar que a empresa é confiável, ela pode, né, ser ali alvo dos agricultores. Uma outra estratégia aí para os próximos meses é mudar o mix de produtos vendidos. Se a gente olhar a receita com insumos, a gente já consegue ver no segundo trimestre ali algumas mudanças ali numa estratégia de focar em produtos de maior valor agregado. Se a gente olhar a venda de defensivos, ela passou de um ano atrás para 35% dessas vendas para 55% desse mix de venda.
Ao mesmo tempo, os fertilizantes perderam espaço, saíram no ano passado de 44% para 26% nesse ano. Mesmo com esse cenário macro difícil, né, de crédito escasso, dinheiro caro e o produtor ali um pouco com margens mais apertadas, a empresa está até otimista em cumprir com o planejado. Quando a empresa homologou a RJ, ela citou ali uma meta de encerrar esse ano já com um faturamento de R$ 1 bilhão na linha ali dos defensivos. O Aaron Martins, o CEO da empresa, citou que essa carteira, só do segundo TRI, de 325 milhões, deixa a empresa tranquila para atingir essa meta, mas a gente sabe que os desafios são muitos, então logo mais a empresa já deve divulgar o terceiro trimestre, assim, né? A gente está começando a entrar agora na temporada de balanço, então logo a gente já vai saber, ter mais detalhes sobre essa estratégia aí no terceiro TRI, mas como é um caso, né, uma recuperação judicial de anos para pagar, anos para se recuperar, a gente vai voltar a falar muito, Gabriel, de AgroGalaxy, e a gente segue aqui acompanhando os próximos passos, os próximos balanços, e a gente com certeza volta a falar para subir mais alguns degraus nessa história e ver se de fato essa RJ aí está seguindo os planos e se a empresa está conseguindo se recuperar. Agora com um novo tamanho, né, um novo mix, uma nova estratégia, mas quer mostrar que continua viva aí nesse mercado de insumos agrícolas, Gabriel. Valeu, Gustavo Lustosa. Atenção total AgroGalaxy, que mexeu bastante o mercado de agro, movimentou bastante os fornecedores, prejudicou as cooperativas. Agora as cooperativas voltam com tudo. A gente já contou um pouquinho dessa história nas últimas participações da AgriFeed por aqui. E agora os resultados. Vamos ver se a empresa consegue sair dessa situação, que inclusive gerou muitos prejuízos para fundos de investimento, para quem tem dívida de AgroGalaxy, acompanhando de perto essa recuperação judicial. Até a próxima, meu caro. Boa semana e bom trabalho. Obrigado, Gabriel, para vocês também.